Sejam bem-vindos. O tema hoje é depressão. Depois da vinheta, eu vou apresentar meu convidado. Hoje eu estou aqui com um cara especialíssimo chamado Leonardo Lessa. Ele é psiquiatra e diretor do Hospital Mensana. Não é isso? Isso mesmo. E o que é o Hospital Mensana? Me conta. O Hospital Mensana é um hospital dedicado à assistência em saúde mental, em pessoas em urgências relacionadas à saúde mental. Nós estamos funcionando há pouco menos de 2 anos. É uma unidade ligada a uma rede de saúde, a Rede Casa, que conta com outras unidades especializadas. A nossa é especializada em psiquiatria, psicologia, e assistência a pessoas em sofrimento agudo. Entendo. E aí tem um atendimento lá de urgência? Emergencial, 24 horas, uma emergência que funciona com psiquiatra de plantão e leitos de internação para essas pessoas que precisam pelas mais diversas razões. Seja e a depressão é uma delas, é uma bem prevalente em relação aos casos que nos procuram, as pessoas que estão internadas conosco. Uhum. Tem outras questões, né? Mas certamente os quadros de humor, seja depressão, ansiedade, né? São aspectos muito prevalentes hoje. O que você define, você, Leonardo? O que para você é a depressão? Essa é uma pergunta super delicada, porque existe uma confusão que eu acho que é natural das pessoas eventualmente tratarem uma tristeza necessariamente como uma depressão. A tristeza, ela é um sentimento da palheta emocional do ser vivente, né? Todo mundo, em algum momento da vida, vai experimentar uma tristeza condicionada a uma perda, uma frustração, uma decepção, né? A questão é quando se atravessa esse limite entre uma tristeza normal, fisiológica, adaptativa, para uma tristeza patológica. O Freud falava dessa diferenciação entre luto e melancolia, né? Eu acho que isso pode ser um referencial mais ligado à psicanálise, né? Na psiquiatria a gente usa muito aquela definição que é um sentimento de tristeza que seja permanente ou diário durante um período de 2 semanas. Né? Por que na psiquiatria se condiciona a um limite de tempo? Para que não seja uma coisa corriqueira, pontual, não é? Que seja algo que se desdobre em prejuízos, não é? Em dificuldades propriamente. Pois é. Eu tenho 32 anos de prática clínica também, né? Assim, então eu, obviamente, atendi muita gente deprimida, pesquiso muito sobre o assunto. E o que eu percebo? Às vezes as pessoas patologizam a tristeza. Né? Porque, por exemplo, você termina um casamento de 20 anos, é normal que você fique triste por 2 semanas, 3 semanas, 6 meses, quiçá. O que eu percebo? O que para mim é a depressão? Né? Queria ver se a gente tem aqui um ponto que a gente concorde, eu acho que a gente vai concordar muito. A depressão, ela se caracteriza por uma tristeza, uma infecção generalizada de dor. É como se o sujeito não pudesse definir ou contornar onde é que dói. E aí fica tudo ruim. E para mim, no meu entendimento, de acordo com a minha experiência, eu percebo que o sintoma principal da depressão não é nem a tristeza, que é uma emoção natural. Para mim, é a avolia, que é a falta de desejo, a falta de vontade, a paralisação. Você concorda comigo? Concordo, tanto que tem 2 critérios maiores médicos que a gente utiliza para o diagnóstico. Um deles é esse da tristeza e o outro é a perda do prazer. Não é? Que é você não ter prazer em atividades que você até então tinha prazer. Então, você citou aqui um exemplo, um término de um relacionamento, não é? Claro que você vai reagir com tristeza, em algum momento com alívio. Depende, exatamente. Tristeza se o marido foi bom, alívio se o marido for ruim. A questão é que a perda do prazer, ela é um sentimento pilar, vamos dizer assim, um sintoma pilar para o diagnóstico. Existem outros menores, que a gente considera como também necessários para o diagnóstico, que é alteração de sono, alteração de apetite, alteração do pensamento.
né? Sim, mas olha só, Léo, voltando à questão da anedonia, né, que é a perda do prazer, eu acho que a avolia vem antes, porque a avolia, porque se pergunta quando o sujeito é profissional na depressão, é deprimido mesmo, né, com carteira assinada, direito a fundo de garantia, férias, ele é de fato, né, ele tem o diagnóstico de depressão. Ele não, você quer tomar banho? Não. Você quer comer? Não. Você quer sair? Não. Você quer. Há um apagamento do desejo. Sim, sim. Há uma certa anulação desse desejo, né, e dessa vontade. E é interessante porque, assim, na prática, quando a gente está lidando com pessoas que estão deprimidas, a gente fala um pouco assim: ó, faz as coisas, mesmo que sem vontade. Isso. Porque o desejo, às vezes, vem com fazer. À medida que você vai fazendo, você vai se recuperando daquela vontade, vai se recuperando daquela satisfação. E a gente faz isso um pouco, eventualmente, né? Quem nunca na vida começou um dia sem vontade, mas você vai porque você tem a responsabilidade, você tem a necessidade, e ao longo do fazer você recupera aquele prazer de estar fazendo aquilo. Né? A gente faz isso. Né? Quem nunca acordou numa segunda-feira de início de semana, meu Deus do céu, né? Tem que cumprir todas essas funções. Na medida que você vai fazendo, você vai reconectando ali as coisas, você vai se sentindo mais estimulado, vai recuperando o prazer no fazer. Né? Que é como a gente também ajuda em relação ao processo de recuperação das pessoas que estão deprimidas. Né? Você falou uma coisa interessante que eu concordo plenamente. A gente não pode psiquiatrizar os problemas, com o risco da gente medicalizar o sofrimento como se fosse a única opção. Pois é. Né? Aí entorpece, a galera fica zumbi, porque fica todo mundo entorpecido. Sim. Né? Sem de fato, porque a tristeza tem uma função filogenética, que é fazer você parar e refletir. Onde é que eu posso mudar? Ela paralisa. Enquanto a raiva joga para frente, a tristeza joga para trás. Te defende um pouco, ela te recolhe, né? E às vezes é importante você estar mais recolhido. Curta aí, faça o luto do que você perdeu. Agora, o importante é você entender o que você perdeu quando o maridão foi embora, o Jurandir foi embora. O que eu perdi? O que o Jurandir levou de mim aí? Né? O que eu perdi quando o meu pai morreu? O que eu perdi? Eu sempre, quando atendo um paciente deprimido, a primeira coisa que eu procuro fazer, além da anamnese, é contornar a dor. Porque as pessoas costumam elas não têm intimidade com esse manejo, né? Mas hoje a contemporaneidade, ela te produz muito uma necessidade de não ficar muito tempo naquela dor também. Hoje é tudo muito rápido, né? As pessoas precisam o tempo todo mostrar uma certa vaporosidade, uma energia, como se isso fosse uma necessidade contemporânea mesmo. Né? Então, lidar com a tristeza num tempo mais tranquilo é uma coisa de você também ter tempo para ser triste. Eu acho, você precisa ter tempo para ser triste. Né? E você fazer isso nos dias de hoje é difícil, porque é tudo para ontem. É preciso ganhar o dinheiro para pagar o boleto de ontem, é preciso, né, postar fotos, né, do quanto que você está bem, feliz, conectado. Então, existe uma cobrança, né, contemporânea que eu acho que torna as coisas, às vezes, um pouco mais confusas também. Mas localizar a dor, né, e manejar ela é uma coisa que quem está na saúde mental, cada um na sua própria narrativa vai ter que contribuir com isso. Porque é como se eu colocasse um torniquete na dor, né? Tipo assim, vou parar aqui, porque é aqui. É nesse ponto que você se desiludiu, o príncipe encantado não existe, a alma gêmea não existe, e essa é uma desilusão. Mas no teu trabalho, ok. Mas com seu filho, ok. Só que quando a pessoa está nesse processo depressivo, ela não consegue definir o quê. E não parece que não tem nenhuma área da vida que está muito ok. Né? Porque é uma infecção generalizada. É isso. Né? Da dor, da tristeza. Enquanto a ansiedade é uma infecção generalizada do medo, no meu entendimento, a depressão é uma infecção generalizada de tristeza. E você fica achando que está tudo ruim, vê a vida cinza. Né? Vê com lentes que são lentes desfavoráveis, lentes mais que tornam a coisa mais nevoada, né? Te deixam mais, eu acho que com menos nitidez das questões. Né? E a gente poder ajudar nessa travessia é o nosso mandato social. É o nosso papel. Vou te fazer uma pergunta polêmica, posso? A gente pode discordar à vontade, você sabe? Claro. Aqui é assim, claro.
gente pode discordar com a educação, que a gente Não é há uma pessoa problema. educada. A gente A faz clínica da saúde mental é a clínica da tensão intelectual, né? Isso. Então não tem problema em relação a isso. A depressão é uma doença? Depressão é um transtorno. A doença ela tem a ver com uma definição assim de você conseguir identificar um agente causador que seja especificamente ligado a isso. Então, por exemplo, tuberculose é uma doença, né? Você ter um agente causador que é determinado, né? A depressão, assim como outros transtornos em saúde mental, elas são multivetoriais, elas têm várias questões envolvidas no seu aparecimento. Então você vai desde aspectos genéticos, né, mas que não é determinístico, porque a genética não é determinética. Não é uma herança maldita a qual você esteja fadado inequivocamente, mas você tem questões do indivíduo e questões do ambiente. A pergunta é por que aquele indivíduo apresentou aquele transtorno no curso de vida dele? Aí a resposta, eu acho que ela vai ser individualmente traçada. E aí você vai ter que entender como foi a infância, quem são os pais, que aqui violências, aqui negligências, aqui situações essa pessoa está submetida. Né? Gente, adorei. Adorei você. Eu vou te indicar muito. Porque é difícil, é verdade, você está entendendo? Se você atende, então, depois a gente vai falar sobre isso. Porque, para mim, como é que eu defino? Depressão é sintoma de vida ruim. Depressão não é a doença em si, é um ícone, é uma bandeira de que algo não está acontecendo. Está acontecendo de forma esquisita. Ou aconteceu de forma esquisita. Por exemplo, a depressão pode ser sintoma de transtornos de personalidade que também não são doenças. E as pessoas, às vezes, se valem, Léo, eu não sei se você percebe isso. Dress to kill, sabe assim? Eu sou borderline. E se fecham em copas naquele diagnóstico, eventualmente. E usam como justificativa, muitas vezes. As pessoas não gostam muito quando eu falo isso, tá, gente? Mas eu falo. Não é uma coisa consciente, né? Assim, eu acho que é uma coisa que não é propriamente feita com essa deliberação, né? Porque a questão do transtorno mental é porque não é uma coisa feita com nível de uso, né? Nessa plenitude de consciência. Né? Agora, uma coisa que é importante, e aí eu concordo totalmente, mais importante do que o psiquiatra saber a hora de chegar na vida da pessoa, o psiquiatra saber a hora de ir embora também. Porque às vezes igual a mãe, tem que ser desnecessário, se tornar desnecessário. A nossa função ela é baseada na constatação, em algum momento, da nossa desnecessidade. Porque, em tese, a pessoa, quando se recupera, ela deixa de precisar, num caso de depressão, né, unipolar, não é, que é diferente de depressão bipolar e tal, mas em algum momento essa pessoa pode prescindir da atividade do médico psiquiatra. Né? E aí você saber sair de cena é saudável. É uma coisa que você precisa exercitar na relação terapêutica com aquela pessoa. Não é? O psicólogo também. Também. Esse negócio de ficar anos fazendo terapia, gente, eu acho que isso hoje não é mais em uso, não é assim? Essa fora de mão. Eu acho um pouco. Olha, ninguém consegue muito manter isso de uma maneira tranquila, porque a vida está apertada, né? As pessoas precisam. Não dá tempo, né? Não dá tempo, não há recurso para eventualmente sustentar coisas por tanto tempo. A gente, na terapia do esquema, a gente tem, que é um braço da TCC, né? Na verdade, eu diria que ela é até independente. Não sei se você conhece a terapia do esquema. Não profundamente, mas conheço a partir da sua base. Né? Porque se você me perguntar assim, Leonardo, qual terapia você gosta? Eu gosto daquela que o paciente se adapta e daquela que o paciente cria relação transferencial. Então, eu vou te convidar para ir lá no meu canal, no YouTube, nesse canal aqui, ó, Papo Cabeça com a Adriana Santiago, para você aprofundar nessa coisa da terapia do esquema, que é muito interessante, porque é uma terapia estruturada, tem começo, meio e fim. E, ao mesmo tempo, apesar de utilizar também os saberes e técnicas da TCC, porque ela é uma bricolagem de tudo de bom que aconteceu em termos de psicologia, psicanálise, Gestalt e TCC, enfim. E ela compreende o sujeito na sua
na sua integridade, né, no que é possível de ser compreendido, e traça metodologias, objetivos terapêuticos, sabe? Olha, onde é que faltou? O que está falhando aqui? Então, a gente tem um projeto terapêutico. Isso é muito bacana, porque não fica solto, né? E hoje, cada vez mais, há uma convocação para isso, justamente por ser uma necessidade que você tenha uma borda, tenha um prazo, tenha uma expectativa terapêutica a ser cumprida. Isso é muito bom, que a gente fica ali, com técnicas de segurança, né, que são as técnicas propostas, por isso, então, é mais fácil da gente até dizer, melhorou aqui por isso, isso, isso. Então, ela é bem, sabe, é bem consistente. É consistente, sabe? E muito mais profunda que a TCC, porque ela utiliza os saberes da neurociência, então avança nas questões dos registros mnemênicos, das memórias traumáticas, então a gente trabalha bem nesse nível, com imagem mental. É um barato, depois vou te contar mais sobre esse assunto. Mas voltando a uma questão polêmica, que a gente também não tinha saído, é o seguinte: se a depressão não é doença, o antidepressivo cura a depressão? Ele aborda, em especial, esses sintomas mais, como eu posso dizer, físicos, não é? Esse aspecto, porque a depressão está no corpo. Não é? Eu acho que o corpo ele tem desarranjos e tem aspectos que o antidepressivo certamente estabiliza. Não é padrão de sono, padrão de apetite, não é esse pensamento ruminante que o deprimido apresenta, essa coisa de estar sempre pensando em algo relativo ao pessimismo, à morte, ao insucesso. Então, o antidepressivo ele produz um contorno que é muito relevante em termos de resposta, muito significativo. A pergunta é: o antidepressivo vai dar resposta para outros dilemas de vida? Provavelmente não. Mas vai te ajudar talvez a ter uma cabeça um pouco mais no lugar para tomar decisões que vão te ajudar a resolver os problemas originais, os problemas do momento, né? Então, o antidepressivo não vai te atrapalhar se for bem indicado. Isso, né? Por isso a necessidade, porque sempre eu digo isso, né? As pessoas... tomar antidepressivo somente não vai adiantar, porque ele vai ali atuar na recaptação disso, daquilo, né? Ali na fenda sináptica, só que ele não vai resolver o que te causa a dor, né? Então, o processo terapêutico que contém esse autoconhecimento, né? Que você começa a ser mais dono de si mesmo. Eu acho que no processo terapêutico a gente começa a agir e não ser agido. Porque... existe uma apropriação da coisa, né, da condução das rédeas dessa situação, que eu acho que quando a gente está muito deprimido, a gente se sente um pouco perdendo as rédeas da própria vida, né? Assim, é muito comum que as pessoas cheguem, por exemplo, no consultório e falem assim: eu quero voltar a ser quem eu era. Né? Quem você era? Uma pessoa que me conduzia, que me auto-regia, que tinha, né, a clareza necessária para tomar as decisões. E o deprimido perde isso quando está muito deprimido. Né? E perde a noção do self, a noção de eu. Né? Essa capacidade de se determinar na medida em que eventualmente se reconhece. Olha, eu era uma pessoa que fazia, que tinha capacidade de dar conta ali dessas coisas, e agora eu estou sentindo que eu estou perdendo isso. Porque tem uma coisa que assim, você não precisa também se torturar e não procurar ajuda em nome de não tomar antidepressivo a qualquer custo. Não, também. Tem que tomar. Né? Que é aquela coisa que às vezes você vê as pessoas devastadas, francamente deprimidas, que levaram um percurso existencial enorme para conseguir chegar até você. Né? E tem aquela ideia ainda, estou com medo de psiquiatra, o médico de gente perturbada. Não, psiquiatra é médico de gente, né? De gente angustiada, de gente como a gente. Né? Então, poder colocar um lugar também menos mistificado para isso, acho que é uma contribuição até que hoje da informação. Né? Acho que a gente está aqui muito por isso também. Sim, né? Democratizar o saber. O saber. É isso. É levar essa informação para as pessoas, né? De uma forma clara, simples, né? Palatável. Para a gente sair dos meios acadêmicos, onde a gente circula, mas fica falando, né, nos termos... A gente quer simplificar esse saber. Né? O que a gente faz, é o que eu faço no meu lugar de atividade, é o que você faz no seu lugar de formação, no seu lugar, né, de gestão em relação ao saber, que eu acho que é o nosso papel. Pois para mim é missão, sabe? Para mim a psicologia é missão. Eu gosto muito desse tema, eu vivo esse tema, eu vivo a psicologia aqui, na minha pele. Sobre os processos depressivos, né? E a gente falando que esse é muito importante
inclusive, tomar a medicação, o antidepressivo, para que você possa andar, para que você possa, muitas vezes, se levantar da cama. Eu tinha uma paciente que ela dizia assim, não é muito raro esse relato, não. Parece que alguém sentou em cima de mim. Esforço. É um peso. Tem uma cena do Maid, que é, cara, maravilhosa, que ela é engolida pelo sofá. Ela vai sendo engolida pelo sofá. E no processo depressivo mesmo, assim, né? É muito sacrificante. Pensar se torna uma atividade que a pessoa precisa fazer um esforço, né? A gente está aqui conversando, o pensamento vem fluido, a gente está... O deprimido ele tem que fazer uma atividade com mais energia, com mais dedicação, é muito esforço. Agora, tem gente que está deprimida e que vai trabalhar. Agora, inclusive. Chega em casa, recolhe, né? Aquela coisa que a pessoa gasta a energia que não tem para conseguir dar conta do mínimo. Né? Então não é incomum que eu tenha paciente, sei lá, chega em casa, eu chego na sexta-feira, eu só vou levantar do sofá na segunda de manhã. Né, passa o final de semana se recompondo, recolhendo energia de onde não tem para fora a ideação suicida, né, Léo? Que bom se eu morresse, bem que eu podia desaparecer. Às vezes não tem o planejamento, mas a ideação... Essa vontade disponível de não existir. Que é essa coisa assim, me colocar em situações de mais risco, me colocar... Para suicida, né? É isso. Para suicídio enquanto uma fenomenologia ligada à depressão, né? Ligada a outras coisas também, né? Transtorno de personalidade, você falou, uso prejudicial de substâncias, inclusive prescritas pelo médico. Né? Mas é porque o transtorno de personalidade leva a processos depressivos. Ele tem na sua base, né, assim, uma associação com sintomas depressivos. Né? Você pega aqueles transtornos de personalidade do cluster B, né, borderline, né, personalidade emocionalmente instável. Inclusive o narcisista, só que ele, como é evitativo, ele vai utilizar estratégias para evitar, para se desligar da emoção. Mas a depressão está ali. O narcisista sofre muito, eventualmente, quando ele está muito isolado, né? Aquele narcisista que em algum momento da vida ele queimou todas as caravelas e aí ele acaba se isolando. Ele tem ali, em algum momento, ainda que fugaz, algum nível de sofrimento, né? Não é o que aparece com frequência nos serviços. Porque né? eles não procuram, mas olha... Pelo menos, procuram pontualmente, né? Olha aqui, eu acho que eu sou a única pessoa na face da Terra que morro de pena de narcisista. Por que eu morro de pena? Eu tenho uma dó, porque eu sei o quanto, porque eu já trabalhei com muitos, inclusive clínicos, eles não vão procurar porque são narcisistas. Eu só tive um em 32 anos no consultório que disse assim, vim procurar tratamento porque eu sou narcisista. Obviamente que no final não era. Obviamente. Quando você se identifica em algum lugar, você já se descola desse diagnóstico. Pois é. Mas enfim, ele não era, mas alguns são... E a base é uma defectividade imensa. Então eles se tornam arrogantes para poderem existir, para poderem evitar a sensação de defectividade por questões da infância, sem dúvida nenhuma. Né? Por modo de reagir a uma medida de abandono. Quer dizer, exatamente. Contas, todo mundo tem uma narrativa, né, que contextualiza esse comportamento. A questão é até que ponto isso é justificável. Não é, né? Mas foi a estratégia de sobrevivência que ele arrumou. Até que ponto vale submeter o outro a uma perspectiva, né, de convívio narcisista. Essa que é a questão. Mas olha só, mas é porque as pessoas se equivocam. Estou eu aqui defendendo o narcisismo. As pessoas se equivocam. Tadinho, gente. Você pode, eu não. Vem cá, fica aqui, Léo, só um minutinho. Presta atenção no que eu vou te dizer. Olha eu chamando o Léo. Léo, presta atenção no que eu vou te dizer. Já chamando o Léo, já esqueci o Léo. Pode chamar de Léo, tá ótimo. Presta atenção. O narcisista, ele tem essa coisa, não necessária. As pessoas estão equivocadas quando associam o narcisista à pessoa má. Isso não está no critério diagnóstico do narcisismo. Agora, a histriônica, que se confunde muito, as pessoas confundem. Ela costuma ser muito mais má, muito pior, né, do que o narcisista. Por quê? Como ela quer ser vítima, ela pega o outro para ser sua própria vítima, para que ela seja olhada como uma pessoa
olha, tadinha, enfim. É porque eu acho que, no fundo, todos os transtornos de personalidade, eles têm ali na sua essência alguma questão ligada a um padrão formativo dessa personalidade. Sim. Né? Você quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, a conjunção de uma histriônica com um indivíduo de uma personalidade tipo dependente, que precisa... às vezes pode ser um match, né? Às vezes, o caju. O côncavo. Quer dizer, às vezes, essa perspectiva da personalidade, ela encontra os seus análogos de formação e de conjunção também. Né? Então, uma cumplicidade sintomática. Uma cumplicidade sintomática. Ficam cúmplices. É isso. Nós somos... É a mais saudável da vida? Não é. Mas, eventualmente, isso funciona, não é? E as pessoas vivem baseadas, muitas vezes, no sintoma próprio do outro, né? E nunca vão chegar, por exemplo, a uma necessidade de atendimento. Né? Não, porque estão sendo atendidos ali completos. Isso, né? Então, assim, aí varia muito, eu acho, né, do quanto que você torce, contorna, vamos dizer assim, o outro em função da tua própria questão. Eu acho que nisso a terapia ela pode ser, o que é um problema meu, que eu preciso resolver, dar conta eu mesmo, com as minhas próprias questões, e o que eu posso, ou eu preciso desdobrar para o outro, né? Que aí não tem a ver, não é um problema do outro, é um problema meu que eu estou desdobrando para o convívio. Né? Eu acho que quando você faz isso, você torna as relações mais leves. Sim. Né? Você consegue perceber que tem aspectos da sua própria vida que você vai ter que dar conta. Ou não, mas são seus. Né? Então, assim, isso eu acho que é um ponto importante. Mesmo para o sujeito que tem... Porque às vezes a gente fala do transtorno de personalidade, mas as pessoas têm traços de personalidade. Não, e às vezes tem um transtorno, né, Léo? E outros traços como comorbidades também. Eu digo que é aquela coisa do sabor de pizza, né? Meio 4 queijos, meio marguerita. Né? Então, você vê que tem ali traços que são... mas não são propriamente o transtorno, mas são traços. Né? A gente às vezes se identifica com um traçozinho mais histriônico, um traçozinho mais narcisista, mas é aquela história que tem um limite para o qual a gente faz esse diagnóstico. Né? Porque o transtorno de personalidade, a gente fala de... Mas ele é uma coisa muito disfuncional. Ele é um padrão inflexível. Mas olha só, ele não se adapta a uma situação, ele sustenta aquele funcionamento independente da situação. Em qualquer lugar. Então, isso é o patológico, essa rigidez de personalidade. Eu uma vez fui dar aula lá em Mato Grosso do Sul, né? E aí eu comecei a dar aula de transtornos de personalidade. Aí eu falei, cara, o que é transtorno? Vamos lá. Aí todo mundo assim, eu falei, pegue a caneta e a papel que eu tenho a resposta para isso. E pronto, transtorno é o que transtorna. Sobre isso. Ponto pacífico. O fato do cara ser mais frio, menos frio, mais intenso, menos intenso, não é um transtorno. Transtorno é o que um temperamento, traz o transtorno para o sujeito e para quem convive com ele. É isso. É igual a depressão. Tristeza não é um transtorno. Mas se isso se estende, se não tem limite, se atrapalha o sujeito e quem está em torno, se torna um transtorno. É isso. Nesse sentido, a gente concorda. A gente concorda em muita coisa. Pronto, eu adorei te conhecer. Primeiro eu vou falar aqui no NUAP, rapidinho, porque eu ia passar. Segunda vez que eu faço isso. Lá no NUAP, Núcleo de Aplicação em Pesquisa da Psicologia, a gente vai ter um curso sobre depressão, baseado em neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva, nos dias 8 e 22 de março. Se você é profissional da saúde mental ou se você é interessado em saber um pouco mais sobre depressão, o telefone, o Bruno está colocando aqui, você pode entrar em contato e pegar mais informações. O curso é online. Isso é maravilhoso, que você pode estar no Iapoca ou no Chuí, você pode fazer o nosso curso. Né, Léo? Maravilha. Então, dado o recado. Lá no Mensana, onde você dirige, esse hospital que você dirige, quais são as estratégias que vocês utilizam para tratar a depressão? A gente tem um corpo que é um corpo multiprofissional, né? Então, além de psiquiatras, psicólogos, terapeutas, educador físico, assistente social. Então, a gente tem uma percepção dessa dimensão multiprofissional como uma necessidade para assistência. Então, não é a questão medicamentosa exclusivamente. Né? É um recorte, porque assim, você ali está numa internação psiquiátrica. Né? E a gente entende que a internação é um momento do tratamento. Ela não encerra o tratamento. Sim. Então, a gente tenta fazer desse momento um estágio para a projeção do tratamento na vida.
Né? Então, essa conexão com os ambulatórios, com os dispositivos de assistência psicossocial, a gente faz isso entendendo que o nosso lugar ele é um lugar da crise. Né? E passada a crise, a gente conseguir conciliar esse tratamento nessas outras esferas e com essas outras possibilidades de assistência. Tanto que a nossa taxa de permanência ela é curta. Uhum. Né? A gente tem hoje uma média de internação que oscila em torno de 14 dias. Que é o tempo da medicação e a crise se resolver, sim, desidratar esse risco de suicídio, reconectar essa pessoa com as amarras sociais que foram perdidas ali em algum momento e projetar essa pessoa para a vida. E ali tem o processo terapêutico. Ali o processo terapêutico ele vai ser, são diversos. Esse processo, eu acho, desde o momento que a pessoa chega na emergência. Cheguei aqui pedindo ajuda. Uhum. Às vezes é um pedido de ajuda que vem atravessado, né? Porque às vezes a pessoa não chega assim, eu quero ajuda. Não sabe, né? Aquela chega, né, processo inconsciente. E a gente precisa contornar, amadurecer esse pedido, né, e apresentar isso de uma maneira que a pessoa depois ela consiga se apropriar dessa necessidade e tocar o tratamento para além desse período. Porque a pessoa não sabe o quê. Ela só sente dor. É isso. Só a dor emocional, né? E aí chega lá nesse desespero e aí vocês vão organizando. E depois tem continuação? A gente faz um ambulatório, né, que é um ambulatório no próprio serviço. Então, eu mesmo... Porque é uma unidade que ela tem um aspecto formativo. Então, nós temos lá o internato que roda dos alunos da medicina e temos uma especialização própria. E é um hospital jovem. Mas desde o nascimento, eu acho que o serviço comprometido com a formação, ele é um serviço que se permite ser questionado, oxigenado, revisto nas suas próprias deficiências, né? Porque a gente não nasce acertando nas coisas. Não. Né? E a gente, a todo momento, na formação, a gente se revisita, a gente se questiona, esse é o melhor, fizemos o melhor. Eu acho que isso é uma coisa saudável na assistência. Porque, eventualmente, você precisa recolher ou apresentar elementos que você não estava preparado. Né? Então, você poder se rever, ser questionado, ter essa abertura, eu acho que para o usuário é o melhor. Né? A gente flexibilidade. É o mais tranquilo? Não é. Porque você está se questionando o tempo todo, você apresenta também as suas fragilidades. Mas a gente está em paz com isso. Né? Eu digo lá, a gente está querendo cometer erros novos, erros muito antigos. Muito legal. A gente já conhece, não precisa fazer. Né? Agora, eu acho que é isso. A formação ela ajuda. Né? Então a gente tem lá uma equipe que é constituída de médicos recém-formados e já formados em outras especialidades. Tem gente que, olha, eu já fiz um percurso em outra especialidade e agora eu percebi que a saúde mental, a psiquiatria é a minha área. Então, vem cá, chega junto, vem mais. Né? Porque você estava falando isso, né? A depressão, ela acachapa o corpo, né? Ela atinge o corpo. Porque não tem mais aquela dicotomia cartesiana entre mente e corpo. Uhum. É tudo a mesma coisa. O que você pensa, as emoções, o corpo é o palco das emoções. Então, o que você pensa, o que está aqui, ó, é determinante para a sua fisiologia. Então, gera por isso que... hormônio, gera neurotransmissão. É que antes a gente não entendia... essa linguagem do corpo que a gente talvez não tinha um conhecimento fisiológico que a gente tem hoje. E tecnológico, né? Para ter esse conhecimento fisiológico. Né? Tem muito a avançar, mas já existe hoje uma percepção de como isso funciona. Graças à neurociência, essa eclosão em 1990 de aparelhos que a gente pudesse, sabe, assim, tecnologia mesmo. Né? Sabe, né? O cérebro hoje se comunica com o intestino, que se comunica... A gente tem essa... O neurônio aqui se comunica com o meu neurônio na ponta do dedo. Isso, né? Isso parecia uma coisa meio alegórica, a gente não tinha, mas hoje a gente tem essa dimensão, né? Pois é, ainda bem, né? E ainda bem que eu encontrei você aqui, porque eu te agradeço eu adorei a oportunidade. Adorei conversar contigo. Eu gostei muito mesmo, foi muito boa essa troca. A gente combina muito, né, nessa percepção, e isso é ótimo, porque por muito tempo a gente ficou nessa batalha, inclusive entre psicólogos e psiquiatras. Você concorda? Concordo. Porque é muito difícil você encontrar um psiquiatra. Tá? Vou abrir meu coração para você aqui. Que seja permeável a essa... Não, e que escute o psicólogo que está ali, o full time com o paciente, que está ali toda semana. Então, é fundamental essa troca.
Essa troca é Hoje não tem espaço mais para esse antagonismo, né? Pois que é, essa porque antigamente tinha, né? Eu acho que antigamente, inclusive, talvez houvesse também Antigamente as pessoas fumavam no avião. Fala. Eu não sou dessa época. Eu sou. Mas eu acho que esse antagonismo hoje, ele não ajuda o usuário, né? Eu acho que quando você está ali em nome da terapia, em nome da melhora, você vai oportunizar todas as ferramentas, né? Inclusive, acho que o usuário, ele acredita, porque assim, tem outras dimensões da religiosidade, da atividade física, da atividade ocupacional, são dimensões que a gente precisa lançar mão. Né? E vai ter gente que vai aderir mais ou menos dependendo das suas próprias escolhas. Né? A gente também não vai impor, né? Mas a gente vai incluir isso no nosso projeto terapêutico, foi uma coisa que você falou. Pois né? é. Porque o projeto terapêutico ele é individualizado. Pois é. É individualizado, é isso. Uma das minhas formações é a psicanálise, né? Então lá, quando tudo era mato na psicologia, eu fiz especialização lá na UF, eu trabalhei em projeto de pesquisa, psicanálise. Só que a pscanálise, eu não estou fazendo nenhuma crítica à teoria, me serviu muito. O que eu sei de psicanálise hoje me serviu para trabalhar com terapia do esquema neurociência e psicologia positiva, então não estou negando Jesus, não, ou Freud, não estou fazendo isso. Eu gosto muito, entendo e tal, me serviu, como eu disse, só que a diferença entre a psicanálise e essas teorias em terapia agora, mais modernas, de terceira onda e tal, segunda onda, terceira onda, é que a gente tem argumento mais consistente para montar esse projeto. A gente entende que algumas questões são temperamentais, portanto, imutáveis, né? Porque sobre temperamento a gente muda pouco, mas tem a questão do ambiente que a gente pode mudar muito. Você estava falando sobre forçar a barra para fazer, né? A gente usa a psicologia positiva, que tem como base filosófica a filosofia de Aristóteles, uma das suas bases, que é, em água parada não tem felicidade, né? Água parada cria lodo, é preciso sacudir para poder funcionar. Então, tem todo um argumento atual que nos permite fazer um projeto bacana, um projeto terapêutico bacana. Sem dúvida. E eu acho que é interessante porque você cria uma diversidade de abordagens, né? Porque você não fica só nessa coisa monocromática que, eventualmente, olha, só existe essa opção aqui, né, em relação a quem demanda tratamento, né? Assim como vai ter aquela pessoa que, uma vez acessada a psicanálise, vai dizer, ó, aqui é a minha fonte, aqui é onde... Né? Então, mas assim, você ter essa multiplicidade de abordagens, eu acho que é necessário para atender a todo mundo. Tem para todo mundo. Queria muito quero te agradecer, quero que você me dê suas redes sociais, onde as pessoas te encontram. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Se eu te chamar de novo, você vem? Venho, claro. É longe? Não, nada é longe. Quando a gente quer, tudo é perto. Então, pronto. A gente vai conversar de novo, pode ser? Combinado. Sobre ansiedade. Tá bom. Então tá. Então tá combinado da gente conversar de novo. Então, suas redes sociais. Eu vou deixar a minha rede pessoal, meu nome é Leonardo Lessa, né? Então vocês vão encontrar como Leonardo Lessa pelas redes sociais, psiquiatra, e vou disponibilizar também as referências do Hospital Casa Mensana, que é o nosso hospital no Grajaú. Estamos lá 24 horas, o que for necessário em termos de saúde mental, a gente espera poder atender as pessoas com todo o carinho e acolhimento. Já tenho referência, outra referência, porque eu só indico uma psiquiatra, agora 2 psiquiatras que eu vou indicar e estou feliz da vida. Olha, grande beijo, Léo. Muito obrigada, tá? Até a próxima quinta.